Pois muito bem, então, na aula de hoje vamos aprofundar ou iniciar o estudo desse grande autor do período da patrística. Na verdade, é uma pseudoepigrafia, a gente não sabe realmente quem é o autor. Esses escritos são atribuídos a Dionísio Areopagita, que foi convertido por São Paulo, como nós lemos nos Atos dos Apóstolos, né? no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. São Paulo vai a Atenas e daqueles que estavam no Areópago é convertido um tal Dionísio, né? Esses escritos são do século que estamos estudando, ou seja, do século, provavelmente primeira metade, segunda metade do século VI, mas é um autor que influenciou muito na Idade Média. Esses escritos, esse corpus, chamado Corpus Dionysiacum, influenciou grandes autores, dentre os quais São Tomás de Aquino. Então, para o estudo da filosofia medieval, esses escritos do período patrístico, do pseudo Dionísio Areopagita, são também importantes para a compreensão da Idade Média. Bom, então começando com alguns dados históricos sobre o pseudo Dionísio Areopagita. Segundo o testemunho do bispo Dionísio de Corinto, bispo de Corinto por volta do ano 180 depois de Cristo, que nós lemos na História Eclesiástica de Eusébio Cesareia, no livro 3º e também no livro 4º, Dionísio Areopagita foi o primeiro bispo de Atenas, segundo essa tradição, né? Essa informação que nos chegou, sobretudo através da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, né? Então, a abreviação que nós temos aqui, HE, significa História Eclesiástica, no livro 3º e depois no livro 4º, escrito por Eusébio de Cesareia, no século IV. Mas o primeiro testemunho deste Corpus Dionysiacum é do ano 532, na colatio cum Severianis, né, na disputa com os severianos, né? Severo, ele foi um dos iniciadores do monofisismo, e na disputa contra Severo, trouxeram a colação, né, trouxeram para a argumentação diversos escritos atribuídos a Dionísio o Areopagita. Aqui nós temos, né, Hipácio de Éfeso, né, Hipácio, bispo de Éfeso, considerou essas obras sendo falsas. E o corpus contém 4 tratados e 10 cartas. A difusão do corpus no Ocidente começou a partir do ano 827, quando o imperador bizantino Miguel II o doou a Luís o Pio. João Escoto Eriúgena o traduziu ao latim. A autoria foi contestada por Lourenço Valla e por Erasmo de Roterdã. Então, a partir de Erasmo de Roterdã, começa a duvidar-se da autoria desses escritos, né? Então, o único dado histórico aqui certo é que no ano 532 estes escritos apareceram nessa disputa com os severianos. Alguns elementos que nós temos, né, no Corpus Dionisíacum, que nos falam que essa coleção de textos não são de origem do Areopagita, de Dionísio Areopagita. Em primeiro lugar, ele conhece termos usados no Concílio de Calcedônia, como, por exemplo, o termo assínrutos. Conhece também termos da filosofia de Próclo,
que viveu entre os anos 412 e 485. Por exemplo, o uno, né, o primeiro princípio, tem 3 fases de prosbolé, né, de emanação. A moné, ou seja, a unidade, a prodos, né, a processão, e a conversão, a epistrofé. Né, elementos da filosofia de Proclo, sobretudo. Né. E também o autor se refaz aos elementos de teologia de certo Hieroteu, que era uma obra de Proclo. Então, por essas menções dentro do corpus dionisíaco, nós vemos que é impossível que essas obras sejam de Dionísio Areopagita, convertido por São Paulo em Atenas. Né? Provavelmente é de um autor de inícios do século VI. As obras que nos chegaram atribuídas a Dionísio de Areopagita são as seguintes. Né? Nós temos a obra sobre os nomes divinos, muito usada por São Tomás de Aquino, e publicada pela Source Chrétienne, a coleção Source Chrétienne, no volume 578 e 579, na publicação de Source Chrétienne, nós temos essa obra, Os Nomes Divinos, que fala sobre a transcendência de Deus inefável, ao mesmo tempo anônimo e polínomo, ou seja, anônimo porque não tem nome, que possa expressar a grandeza divina, e ao mesmo tempo ele é polínomo porque ele tem todos os nomes de perfeição, e ele dá nome a todas as perfeições, tem em Deus o seu nome, né? Bondade, beleza, eternidade, imutabilidade, todos esses nomes divinos têm a sua origem em Deus. Por isso ele é anônimo e polínomo ao mesmo tempo. Né? E o tema central, portanto, dessa obra dos nomes divinos são os atributos divinos, ou seja, os nomes que nós lhe damos e o modo como nós nomeamos a Deus. Qual é a nossa linguagem? A linguagem humana sobre Deus, como é? Como se desenvolve essa linguagem humana sobre Deus? Outro escrito também publicado no volume 579 da Source Chrétienne é a mística teologia, ou a teologia mística do pseudo Dionísio Areopagita, onde ele fala da necessidade do discurso apofático, ou seja, a via negativa, porque de Deus nós sabemos mais o que ele não é do que aquilo que ele é, né? E do esvaziamento das potências para aproximar-se de Deus. Né? Aqui entra muito na mística também São João da Cruz, né? Santa Teresa de Jesus, para chegar a saber algo de Deus, nós temos que esvaziar a nossa inteligência, né, o nosso querer, para enchê-lo da graça divina. Esse esvaziamento das criaturas, os místicos, né, quando recebem esse dom de Deus, dessa oração passiva, pois eles superam todo entendimento, como diz São Paulo, né, superam toda a ciência, transcendem toda a ciência através da sabedoria divina. Então, fala na teologia mística a necessidade desse discurso apofático. Né? Apofático significa que não se pode falar, que é inefável. Depois, uma terceira obra que nos chegou, também publicado pela coleção francesa Source Chrétienne, no volume 58, é a Hierarquia Celeste, onde fala dos anjos, as 9 ordens angélicas e as suas funções, né? Os querubins, os serafins, os tronos, as dominações, as potestades, os principados, né? As virtudes, os arcanjos e os anjos, né? As 9 hierarquias angélicas. Depois temos um outro escrito atribuído a Dionísio Areopagita,
que é sobre a hierarquia eclesiástica, que é uma continuação da hierarquia celeste, já não através de uma pura comunicação intelectual, mas agora através de imagens e símbolos, nos sacramentos e nos ritos, né? Aqui o pseudo Dionísio, o que ele está fazendo nada mais é do que a hierarquia da igreja, a ordem eclesiástica, é um espelhamento, é uma imitação da hierarquia celeste, né? Então, assim como a hierarquia celeste é uma hierarquia perfeita, nós que ainda caminhamos nesse mundo de imperfeição, mas na igreja, a igreja é uma participação desse mundo celeste. E, portanto, nos ritos, nos sacramentos, na hierarquia, né, de bispos, presbíteros e diáconos, nos catecúmenos, né, na santidade da igreja, nós temos um espelho daquela hierarquia celestial, né? E aqui coloca 2 grados fundamentais. O primeiro dos iniciadores, ou seja, aqueles que nos iniciam nos mistérios cristãos, que são os bispos, os presbíteros e diáconos, e um segundo grupo, que são os monges, né, que buscam a vida de entrega total a Deus, né, os iluminados, chamados os batizados, né, o photismenoi, no grego, significa iluminados, né, que foram iluminados pelo batismo. E os purificados, né, que caíram no pecado e vivem na penitência, na oração, na penitência, no jejum, para impetrar de Deus, né, o perdão dos pecados, né? Então, dentro dessa hierarquia, nós temos, então, bispos, presbíteros, diáconos, temos depois os monges, os fiéis batizados, né? E depois o grupo dos penitentes, que estão buscando a conversão depois do pecado, tendo já recebido o batismo, né? Então, vai falar sobre todas essas categorias de fiéis. E, finalmente, de Dionísio Areopagita também lhes são atribuídas 10 cartas, né? Então, essas são as obras que nos chegaram do pseudo Dionísio, mas existem outras obras mencionadas como dele, mas que não chegaram até nós. Por exemplo, a hipotiposes teológicas, que tratam dos nomes divinos intratrinitários, ou seja, é um estudo trinitário dos nomes divinos, né? Pai, Filho, Espírito Santo, que se lhes atribuem a Deus enquanto trino. Depois também outro escrito do pseudo Dionísio é a Teologia Simbólica, com uma exegese alegórica dos nomes escriturísticos. Também tem um escrito sobre a alma, um outro escrito sobre o justo juízo de Deus, um escrito sobre as coisas inteligíveis e as coisas sensíveis, também hinos divinos, e um último escrito que nos chegou somente em menção, as propriedades e as ordens angélicas. Então, esse é o corpus que forma os escritos do Dionísio Areopagita. Sem dúvida nenhuma, vale a pena aprofundarmos aqueles principais escritos, né, desses que nos chegaram, e gostaria de apresentar para vocês também a estrutura do livro sobre os nomes divinos, que influenciou muito a Idade Média, e São Tomás de Aquino cita muito essa obra dos nomes divinos. O pseudo Dionísio Areopagita, ele tem uma forte influência neoplatônica, né? Vocês vão lembrar, de fato, tem também no meu canal um vídeo sobre o neoplatonismo e o platonismo médio, e nós tínhamos lá falado que o neoplatonismo se diferencia do platonismo médio e dos escritos do pensamento de Platão por causa dessa emanação, né, das hipóstases, né, dos seres,
e que depois o neoplatonismo coloca uma série de tríades entre um ser e outro para tentar explicar o movimento do primeiro princípio, né? Vocês vão lembrar, acho que foi uma das nossas primeiras aulas sobre a filosofia no período dos padres da Igreja, quando nós falávamos do platonismo e do neoplatonismo, né? Então, o pseudo-Dionísio ele é muito influenciado pelo neoplatonismo, essa série de tríades, essa emanação dos seres, né? Ou seja, essa processão. Então, o pseudo-Dionísio vai falar muito da processão dos seres a partir de Deus, né? E depois também essa hierarquia dos seres. Existe uma ordem e existe uma hierarquia entre os seres. O livro dos nomes divinos está estruturado em 13 livros, do qual o primeiro fala sobre a causa suprema, chamada de moné, né? Monos no grego significa único, uno, né? Então, moné é a unidade suprema. Em si mesma considerada, ela é sem nome, ou seja, é anônimos, porque não é inominável. Ninguém pode corretamente nomear e mencionar a causa suprema, a moné. Agora, na sua emanação, processão, né, no seu pródos, enquanto que ela se coloca em movimento, aqui tem um esquema neoplatônico, né, ela tem todos os nomes, ou seja, todas as perfeições estão na causa suprema, na moné. E, portanto, ela é poliônimos, ou seja, que tem muitos nomes, ou até mesmo, né, diz o pseudo-Dionísio, ela é apeirônimos, ou seja, apeiron significa infinito, indeterminado. A causa suprema, a moné, ela tem infinitos nomes, tem todos os nomes, porque ela é a causa da perfeição de todos os seres, né? No livro segundo, vai falar das uniões e distinções em Deus, né? Então, em Deus existem coisas que são unas, né, que são a mesma coisa, e existem coisas que são diferentes, são diversas. Então, vai falar das renóseis, as unidades, as uniões, e também as distinções, as diferenças, a diacriseis em Deus, né? Vai ser abordado no livro segundo. No livro terceiro, aborda o tema do bem em Deus, em si mesmo considerado, ou seja, na moné, e depois na processão, na pródos em Deus, né? Aqui, repito, pródos significa esse movimento de criação, né? Embora o pseudo-Dionísio ele use muita terminologia neoplatônica, ele é cristão e, portanto, ele não aceita uma emanação de tipo, digamos assim, como se fosse uma espécie de panteísmo, né? Onde Deus vai se degradando, uma espécie de movimento hegeliano, onde o espírito vai se desenvolvendo nos outros seres, né? O pseudo-Dionísio Areopagita, ele é cristão e não se trata de uma emanação da divindade, mas realmente de um processo de criação, onde Deus cria através de um sistema de participação e, portanto, que Deus vai comunicando as perfeições através de uma hierarquia, de uma ordem, né? E que nós vemos na criação em geral, né? Mas não se trata de uma emanação do tipo plotiniano, nem e muito menos de tipo panteísta. Entre os livros quinto e sétimo é abordado o tema da tríade procliniana, de Proclo, entre ser, vida e intelecto, né?
o ser é atribuído ao Pai, né? A vida, digamos assim, ao Espírito Santo, e intelecto é o Filho, né? Então, ser, intelecto e vida. E depois dos capítulos, ou dos livros sétimos, do livro 7º ao 11º, se vê a tríade Sofia, Dinamis e Eirene, ou seja, sabedoria, força e paz. Aqui, outra vez mais, nós notamos essa forte influência do neoplatonismo, essa série de tríades entre os seres, né? Depois, no livro 12, se aborda alguns nomes divinos, por exemplo, Santo dos Santos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos Deuses. E, finalmente, no livro 13, o nome Uno, né, que significa a unidade, e o nome Perfeito, que indica essa totalidade de todos os bens em Deus. Baseando-se nesse escrito dos nomes divinos, nós podemos aprofundar um pouco o pensamento do Dionísio Areopagita. E podemos ver, em primeiro lugar, que a realidade também é tripartida. Então, em primeiro lugar está a Moné, ou seja, a ousia, que é totalmente transcendente e inefável. Depois, em segundo lugar, está o Noeton, ou seja, o mundo noético, né? O mundo inteligível, o mundo das ideias. Em outras palavras, o mundo espiritual, né? Das criaturas espirituais, dos anjos, né? E, em terceiro lugar, o mundo criado, o mundo físico, material, que nós contemplamos, né? Com a nossa experiência, com os nossos olhos, tocamos com a nossa experiência. Um segundo aspecto do pensamento de Dionísio é o tema do mal, que não se confunde com o nada, nem mesmo com a matéria, como nós podemos ver no pensamento de Plotino, mas o mal é o não ser absoluto, que para o pseudo-Dionísio tem algo de ser, né? O mal, ele não é o não ser absoluto, porque o não ser não existe. Nós vemos que o mal, ele é sobretudo uma privação de um bem devido. Então, quando em algum ser falta-lhe algum bem devido, a isso nós chamamos de mal, né? Mas não é que exista o mal em sentido absoluto, é uma privação, a ausência de um bem devido. O que existe é o bem. O mal, portanto, vai ser essa privação de um bem devido, né? É diferente do mal moral. O mal moral, pois, embora se apoie no mal físico, no mal ontológico, o mal moral, sobretudo, é uma eficiência, é uma vontade que decide, que escolhe um bem aparente, né? Ou seja, que escolhe um mal objetivamente falando, né? Mas sob aspecto de bem. Um terceiro aspecto importantíssimo que vai influenciar muito Tomás de Aquino é essa tríplice via, a triplex via do conhecimento de Deus. Que para conhecer a Deus na sua essência, visto que nenhum de nós vemos a Deus, experimentamos com os nossos sentidos a Deus, nós temos 3 caminhos para conhecer quem Deus é, né, através da nossa inteligência, e, portanto, 3 vias do conhecimento de Deus. Tomás de Aquino vai usar muito dessas 3 vias quando ele fala, por exemplo, na questão 12 e 13 da primeira parte da Suma de Teologia sobre os nomes divinos, como nós nomeamos a Deus.
e nomeamos através de 3 caminhos. O caminho da afirmação ou da causalidade, né? Havia affirmationis vel causalitatis, porque tudo que há de bom, de belo, nobre nas criaturas é causado pela perfeição divina. Então Deus é causa da beleza, da nobreza, da bondade, né? Das perfeições nas criaturas. Então nós vemos, por exemplo, criaturas que são mais ou menos nobres, belas, perfeitas, né? Esse mais e menos que nós vemos nas criaturas nos leva a uma perfeição, uma beleza, uma bondade, uma nobreza suma, que reside nesse primeiro princípio, que é Deus, que ele participa as criaturas numa medida maior ou menor. A segunda via, o segundo caminho para conhecer a Deus além do caminho da causalidade, é a via da eminência, a via eminentiae. Porque Deus não é bom como a criatura é boa, mas Deus é mais em grau máximo, é hiper. Né? Então, Deus não é bom, ele é hiper bom, né? É o hiperagathos, por exemplo. É o hiperkalos. Ele é a beleza suma. Então, quando nós vemos uma perfeição numa criatura, visto que Deus é a causa, portanto, essa perfeição reside em Deus em grau eminente. Então, o pseudo Dionísio vai usar muito essa preposição hiper para indicar que essas qualidades existem a Deus de modo eminente. O terceiro caminho é o caminho da negação ou da remoção. E, de fato, esse é o caminho mais usual que nós temos para conhecer quem Deus é. É o conhecimento apofático, negativo. Porque de Deus nós sabemos mais o que ele não é do que aquilo que ele é. Claro que aqui, né, faço um parêntese, graças à revelação em Jesus Cristo, nós sabemos, né, quem Deus é, que nos foi revelado pelas Sagradas Escrituras, pela vinda do Verbo encarnado, nos foi revelado o coração de Deus. Né? Deus mesmo vem ao nosso encontro e nos fala, através de Cristo Jesus, quem é Deus. Né? Mas, do ponto de vista da filosofia, intelectualmente falando, sem a revelação, o ser humano pode conhecer algo da essência de Deus através dessa tríplice via, mas é sempre um conhecimento analógico, ou seja, extraído das criaturas, né? É um conhecimento imperfeito, limitado, mas é um conhecimento válido. Né? Então, esse conhecimento que nos vem da reflexão filosófica sobre Deus é um conhecimento limitado, apofático, negativo, né? Mas é um conhecimento válido, né? Porque a nossa inteligência ela é capaz de conhecer algo, né? Através das criaturas. Então, a via da remoção ou da negação é um conhecimento apofático, que de Deus nós sabemos o que ele não é. Ele é imortal, significa que ele imortal significa que não morre, né? Não tem morte, portanto ele vive. Né? Infinito significa que ele não tem fim, né? Não tem limites. Eterno, quando nós dizemos eterno, dizemos que Deus não tem tempo. Né? Vejam, são todos atributos negativos de Deus. Estou dizendo que ele não é. Ao dizer que ele é eterno, dizemos que ele não tem tempo. Quando dizemos, por exemplo, que Deus é imutável, estamos dizendo que ele não muda, que não tem movimento. Então são caminhos, são vias de negação, de remoção em Deus. E aqui nós temos a estrutura da realidade no pseudo Dionísio Areopagita,
nesse esquema aqui. Então, em primeiro lugar, nós temos lá em cima a ousia divina, chamada de Moné, ou seja, a unidade perfeita, a suma unidade, simplicidade. Todas as perfeições residem nesse primeiro princípio de maneira supremo. Tá? Depois, em segundo grau, nós temos os nomes divinos, que são esses atributos, essas qualidades que nós damos a essa ousia, né, essa substância divina, a essa suprema divindade. Né? Mas vejam, já os nomes divinos são modos nossos de falar que nós atribuímos a este primeiro princípio, que nós qualificamos a esse primeiro princípio. Então, são modos nossos, né, de falar, é a nossa linguagem, o modo como nós falamos de Deus, que é um modo, como repito, imperfeito, limitado, mas é um modo válido. Depois, em terceiro lugar, nós temos as ousias do mundo, ou seja, as substâncias mundanas, por assim dizer, criadas. E depois, finalmente, nós temos o nada. Né? E a ousia divina, ela é um particípio, de fato, ousia vem do grego, do verbo ser, né, o particípio do verbo ser, e ele é um particípio imparticipado e imparticipável, porque essa ousia divina, ela não participa de nada e ela é incomunicável, nada pode comunicar dela. Ou seja, Deus não cria deuses, mas cria coisas totalmente diferentes daquilo que ele é. Por isso, essa ousia é imparticipada e imparticipável. E, portanto, ela é uma causa incausada. Ou seja, não tem causa. Mas ela é causa de todas as outras coisas. Né? E, portanto, não é um ente, não é algo criado. E é incriado. Então, essas são as características dessa Moné, dessa ousia divina. Os nomes divinos, esses atributos divinos, são participações em si mesma participáveis. Ou seja, são atributos, né, participados do primeiro princípio, que vem para cá, e ao seu tempo são participáveis nas outras criaturas que estão aqui embaixo. Né? Agora, por isso, são causas que ao mesmo tempo são causadas pela primeira causa, que é incausada. E os nomes divinos, portanto, já são umas primeiras criações, são entes primeiríssimos, chamados também de inteligências, né? É o mundo espiritual, o mundo noético, os noetoi. Né? São qualidades, são perfeições. E no pseudo-Dionísio Areopagita, não é claro nos textos do pseudo-Dionísio se essas perfeições são criadas ou são incriadas. Ainda ficamos muito na dúvida. Tem textos que parecem ser criados. Né? Tudo indica que são criaturas, também são perfeições criadas, mas tem alguns textos, parece que esses nomes divinos se confundem muitas vezes com a primeira substância. E depois já, em terceiro lugar, nós temos as ousias, né, as substâncias do mundo. Aí sim, elas são meramente participantes, ou seja, participam dessas perfeições dos nomes divinos, participam da beleza em si, da bondade, da nobreza, da simplicidade em si, e vão participando
também em graus, que vão do mais até o menos, né, em diversos graus de participação. E, portanto, essas usias do mundo são todas elas causadas, e são entes e são criados, né? São entes, podemos chamar assim, não primeiríssimos, mas entes posteriores, né? E, finalmente, embaixo na hierarquia da criação, nós temos o nada, que é a ausência de participação, que não participa de nenhuma perfeição e, portanto, se não participa de nenhuma perfeição, é nada, não tem ser, não tem qualidades, não tem... é o nada absoluto, né? Por isso, o nada é aquilo que não existe, que não tem ser. Então, assim está estruturada a realidade para o pseudo-Dionísio Areopagita. E notem aqui, é um esquema muito neoplatônico. Né? Então, a transcendência do primeiro princípio, da Moné, depois a gente vê os nomes divinos, as perfeições divinas, que são participáveis nas criaturas, e de fato, né, como o intelecto em Plotino, poderíamos dizer, ou como o mundo das ideias em Platão, que depois configura esse terceiro grupo das usias do mundo nas suas perfeições gradativas. E aqui eu cito um texto dos nomes divinos, onde nós vemos essas perfeições, onde ele faz essa estruturação do mundo. E aqui eu coloquei o número para que vocês possam identificar essa estruturação da realidade. Né? Por exemplo, onde tem o número 3, se trata das usias do mundo, o número 4 significa o nada, né? O número 2 são os atributos, os nomes divinos, e o número 1, pois é a Moné Suprema. Então diz o pseudo-Dionísio, no livro 12, no capítulo 4, que a estrutura da realidade é a seguinte. Uma vez que a causa universal está repleta de todas as coisas segundo uma única superabundância que tudo transcende, mesmo o atributo de Santo dos Santos e os demais atributos lhe são aplicados segundo uma causalidade mais que fecunda e, ao mesmo tempo, segundo uma transcendência absoluta. Então aqui Pseudo-Dionísio está dizendo, quando nós damos um nome, um atributo, uma qualidade a Deus, devemos lembrar que essa qualidade deve ser aplicado a Deus de um modo mais fecundo do que nós vemos na realidade e seguindo uma transcendência absoluta. Ou seja, Deus não cria deuses, ele cria coisas totalmente diferentes de Deus, né? Mas nós vemos essa marca divina, ou seja, essas digitais divinas nas criaturas, nas perfeições das criaturas. E aqui ele continua. Em outras palavras, da mesma forma que o que existe e participa da santidade ou da divindade, ou do senhorio, ou da realeza, supera o que não existe, ok? Então ele está falando que o mundo criado, no qual nós vemos coisas santas, coisas divinas, né? Coisas boas, coisas mais nobres, coisas mais reais, né? Supera aquilo que não existe, ou seja, o nada, o número 4, né? E como, por sua vez, tudo que participa em algum aspecto do ser, ou seja, aqui estamos no número 3, né? Porque as coisas, os entes criados participam, são participantes. Então, como por sua vez tudo que é participante
é superado pelas participações em si, ou seja, o número 2, né? Aquele que está acima de todos os seres, o número 1, também supera os seres, e a causa comunicada transcende tanto os participantes, número 3, quanto as participações, o número 2, nessa estrutura que mostrei para vocês, né? Portanto, a Escritura, então, chama os princípios mais gerais de toda a ordem hierárquica de santos, chama-os de reis, senhores, deuses, através dos quais os seres inferiores participam dos dons vindos de Deus, tornando a multiplicidade nas suas diferenciações a comunicação dos dons que naqueles é simplíssima. Né? Desculpem, simplicíssima naqueles. Né? Então vejam a estrutura aqui do mundo ordenada segundo essa hierarquia. Né? Então, em primeiro lugar, a Moné, que é particípio imparticipado e imparticipável, totalmente transcendente, absoluta. Depois temos os atributos divinos, as qualidades divinas, que já são participações em si, que participam, que comunicam as suas perfeições ao mundo criado. E, finalmente, o nada, que é a ausência de participação total. Então, aqui nesse texto, nós notamos precisamente esse esquema que acabamos de abordar aqui. Na teologia mística, no livro 1º, no parágrafo 3º, ele vai falar desse conhecer nada conhecendo, ou seja, vai falar do conhecimento negativo que nós temos de Deus. E diz assim: neste momento, Moisés, liberto de tudo o que é visto e de tudo o que vê, penetra na treva do não conhecimento, a treva autenticamente mística, e renunciando às percepções intelectivas, chega à total intangibilidade e invisibilidade. Entrega-se inteiramente ao que está acima de tudo e de nada, e não é ele próprio nem outro, unindo-se da forma mais perfeita ao que é completamente incognoscível mediante a total inatividade do conhecimento, conhecendo além do espírito, graças ao ato de nada conhecer. Aqui nós podemos ver também, né, quem leu a poesia, por exemplo, de São João da Cruz, ele fala muito disso, né? Essa ciência divina que transcende toda a ciência, que é um conhecer não conhecendo, toda a ciência transcendendo, diz São João da Cruz, né? É um conhecer nada conhecendo, toda a ciência transcendendo. Porque a nossa inteligência, ela é limitada. São Tomás de Aquino vai dizer que a inteligência humana é a menor de todas as inteligências, né? Se nós colocássemos aqui diante de nós o anjo, digamos assim, mais abaixo na hierarquia angélica, a inteligência desse anjo é muito, né, imensamente superior ao ser humano mais inteligente do mundo que já existiu, né? Então a nossa inteligência ela é muito limitada e, portanto, para conhecer algo que supera a nossa inteligência, se deve transcender toda a ciência, né? Esse é um conhecer nada conhecendo, portanto, um caminho negativo do conhecimento de Deus, a via negationis. E também na teologia mística, além da via negationis, nós vemos a via remotionis, chamado em grego de aférese. Aférese significa remoção.
Chegar a esta treva mais que luminosa é o que suplicamos, e pela privação da visão e pelo não conhecimento, ver e conhecer aquele que está acima da contemplação e do conhecimento, precisamente pelo ato de não ver nem conhecer. Nisto consiste, de fato, a verdadeira observação e conhecimento, e celebrar aquele que é mais que substancial, de um modo mais que substancial, né? Ou seja, o hiperúzios, pela aférese, pela remoção sistemática das coisas existentes. Né? Então aqui o pseudo Dionísio nos está ensinando o caminho da via remotionis, né? Da via negationis, ou seja, transcendendo de modo sistemático, por aférese, transcender toda a perfeição, né? Toda qualidade que nós vemos nas criaturas. Ainda na teologia mística, o pseudo Dionísio vai afirmar: é de fato necessário, creio, que celebres as aféreses em oposição às atribuições. Né? Então aqui ele está dizendo, bom, nós damos alguns nomes a Deus, alguns atributos a Deus, mas o melhor é retirar, dizer que ele não é como são as criaturas, ele não é segundo as perfeições que nós vemos nas criaturas, é muito mais, é algo inimaginável. Nas afirmações, principiávamos pelas primeiras de todas as coisas e, passando pelas medianas, descíamos até as mais ínfimas. Aqui, ao invés, fazemos a ascensão a partir das mais ínfimas até as mais importantes, procedendo por eliminação sistemática, a fim de conhecer sem véus aquele não saber que em todos os seres se encontra velado por tudo o que conhecemos, e a fim de observar aquela treva mais que substancial que toda luminosidade que os seres comportam obscurece. Então Deus é uma luz tão grande, tão profunda, que o olho humano, a mente humana, é incapaz de suportar a tanta luz. Né? Os místicos, mesmo São João da Cruz, nos fala que quando a pessoa recebe uma oração mística, ela entra em trevas. Não porque Deus escureça, Deus seja algo tenebroso, algo escuro, mas é por causa da quantidade de luz divina. É tanta luz que os olhos humanos ficam ofuscados. Né? Assim, quando, por exemplo, com certeza vocês experimentaram alguma vez isto, né? Caminhando ou pegando uma estrada de noite, de repente, quando algum caminhão, algum ônibus, né, joga nos nossos olhos aquele farol alto, parece que a gente perde um pouco a visibilidade durante alguns instantes, né? Sobretudo se o farol é muito alto, né? Pois essa luz divina, né, da contemplação de Deus, pois é muito mais luminosa do que qualquer luz que nós temos experiência nesse mundo, né? E, portanto, a mente humana fica sempre a escuras diante do poder dessa luz divina, da contemplação da luz divina. Ainda na Teologia Mística, no capítulo 3, ele diz: enfim, creio que tu compreendestes já como as coisas ínfimas são de muito mais palavras do que as principais. Porque aqui ele está dizendo, quanto mais abaixo uma criatura está nas coisas, na hierarquia, né, dos seres, mas nós podemos falar sobre ela. Né? E aí abundam as palavras. Né? Quanto mais ínfimo, quanto mais baixo é um ser, mas nós podemos nomeá-lo, estudá-lo, verificar, falar dele, ver como aquela coisa funciona,
como ela se desenvolve. Quanto mais subimos na hierarquia, a nossa voz vai se calando. E não vamos encontrando palavras para descrever as coisas que estão mais acima na hierarquia divina. E assim, os esboços teológicos e os nomes divinos, né, são livros do Pseudo-Dionísio, como nós falávamos, tiveram de ser explicados com palavras mais breves do que a teologia simbólica, porque as palavras, quanto mais nos erguemos até o que é elevado, mais se limitam numa visão de conjunto das realidades inteligíveis. Assim também agora, ao penetrarmos na treva que está acima do inteligível, não é a escassez de palavras que encontramos, mas uma completa privação delas, bem como do entendimento. Ali o nosso discurso descia vindo de cima até as coisas ínfimas, e à medida que descia, expandia-se até atingir uma proporcional abundância de palavras. Porém agora, que ao invés sobe das coisas ínfimas às transcendentes, na proporção da subida vai-se também contraindo e no termo dela ficará completamente mudo, totalmente unido ao inefável. Então, quanto mais subimos na hierarquia dos seres, mais vão se acabando as palavras para exprimir aquelas verdades, aquelas belezas inefáveis. Quanto mais, né, diante do primeiro princípio que é Deus, ali se cala toda a voz. Né? E Deus é louvado com um silêncio profundo, porque não há palavras para honrar e louvar, né, a sua grandeza. E finalmente, esse texto ainda da teologia mística afirma que Deus está acima de toda afirmação e negação. Quando fazemos afirmações ou negações das realidades que vêm na sua sequência, a ela, a causa primeira, nada atribuímos ou negamos, pois que a causa soberana e unitiva de todas as coisas está acima de toda afirmação e acima de toda negação, identificando-se na sublimidade daquele que, simplesmente liberto de tudo, está além do universo das coisas. Então, Deus supera toda palavra, todo conhecimento, todo entendimento. Então, para aceder a esse primeiro princípio, se necessita essa escalada através da tríplice via. Então, nessa aula, né, apresentei para vocês um pouco o pensamento desse grande filósofo, né, o Pseudo-Dionísio Areopagita, que vai ter uma influência única, singular, em toda a Idade Média, sobretudo no pensamento de Tomás de Aquino. Né? Tomás de Aquino vai trabalhar muito com o tema da participação, né, os graus de participação, o tema da triplex via também, ele vai usar muito, sobretudo ao falar de temas metafísicos, ao falar, por exemplo, do nosso conhecimento de Deus. E, portanto, os escritos do Pseudo-Dionísio Areopagita nos ajudam a entender melhor quem Deus é, ou melhor, quem Deus não é, e o nosso modo humano de conhecer a Deus. É interessante agora também, né, aqui do ponto de vista da filosofia, analisar esse mesmo pensamento já nos escritores místicos da Igreja, sobretudo em São João da Cruz.